Parábola de Jesus, o bom samaritano. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 até o 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como os lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E respondeu Jesus e disse: Descia um certo homem a Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, o qual, ao vê-lo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o qual, ao vê-lo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que lhe mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. A parábola do bom samaritano é uma parábola de Jesus registrada exclusivamente no Evangelho de Lucas. O significado da parábola do bom samaritano fala sobre a prática do amor e o cuidado ao próximo. Na parábola, Jesus fala sobre um homem que descia de Jerusalém a Jericó e no caminho acabou caindo nas mãos de ladrões. Os ladrões roubaram tudo que o homem tinha e ainda lhe feriram muito. Então o homem ficou abandonado e gravemente ferido, caído na estrada. Depois disso, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Quando o sacerdote viu o homem ferido, logo passou direto pelo lado oposto. Da mesma forma, um levita também descia pelo mesmo lugar e também passou longe do homem ferido. Mas em seguida, descia por ali também um samaritano. E ao ver o homem ferido, o samaritano se compadeceu dele. O samaritano tratou dos ferimentos daquele homem com óleo e vinho. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria a fim de cuidar dele. No dia seguinte, antes de partir, o samaritano deu 2 denários ao dono da hospedaria para que ele continuasse cuidando do homem ferido. O samaritano ainda disse que se houvesse qualquer outro gasto, o dono da hospedaria deveria colocar em sua conta, que ele acertaria quando voltasse. E quando Jesus contou essa parábola do bom samaritano, ele contou essa parábola do bom samaritano ao ser questionado por um homem que era doutor da lei. Isso significa que aquele homem era um estudioso das Escrituras do Antigo Testamento. Primeiro, o doutor da lei perguntou a Jesus acerca do que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Lucas deixa bem claro que ele não fez essa pergunta por ignorância, mas porque ele queria testar a Jesus. Jesus reagiu à pergunta do estudioso com outra pergunta: O que está escrito na lei? Com isso, Jesus indicou que ele não estava ensinando uma nova doutrina.
Na verdade, ele estava apontando para os princípios básicos da lei de Deus. O doutor da lei respondeu à pergunta de Jesus, recorrendo a Deuteronômio, capítulo 6 e versículo 5, e também em Levítico, capítulo 19, versículo 18, resumindo o mandamento divino da seguinte forma: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse ao doutor da lei que ele havia respondido corretamente. Bastava então fazer isso e ele obteria a vida eterna. A resposta de Jesus se harmoniza com o ensino bíblico de que a lei é santa e que a obediência perfeita a ela resulta a eternidade. Você pode encontrar essas respostas no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 12, e Gálatas, capítulo 3, versículo 12. O problema é que enquanto a lei é espiritual, o homem é carnal e vendido pelo pecado. Romanos 7, 14. O estudioso, ao invés de reconhecer a sua condição de incapacidade diante da lei de Deus e clamar por misericórdia, por não ser capaz de cumpri-la com perfeição, tentou se justificar. Para tanto, ele fez mais uma pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Com essa pergunta, o doutor da lei basicamente estava afirmando que se ele não cumpria a lei com perfeição, era porque ela não lhe parecia tão clara, especialmente com relação ao amor devido ao próximo. Foi nesse momento que Jesus introduziu a parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, são mencionados 5 personagens principais, com exceção dos ladrões. São elas: o homem que foi assaltado, o sacerdote, o levita, o samaritano e o dono da hospedagem. Obviamente, entre todas essas pessoas, o bom samaritano é a figura central. Jesus não diz nada acerca do homem que foi assaltado. Ele é uma figura anônima. Não se sabe sua ocupação, a sua condição social, a sua nacionalidade e nem o objetivo da sua viagem. Tudo o que se sabe é que ele foi cercado pelos ladrões que o deixaram quase morto pelo caminho. O sacerdote e o levita, que desviaram pelo caminho, muito provavelmente estavam indo para suas casas. Em Jericó moravam muitos sacerdotes e levitas. Depois que eles terminavam suas ocupações no serviço religioso do templo, eles partiam para Jerusalém e para Jericó. Os sacerdotes eram os ministros da adoração de Israel. Eles desempenhavam várias funções como intermediários entre Deus e o homem. E os levitas, por sua vez, eram os seus auxiliadores dos sacerdotes. O samaritano aqui é descrito por Jesus como aquele que fez o que devia ser feito. Na mentalidade de um judeu, isso não era algo comum. Alguns samaritanos não eram um povo simpático aos judeus e vice-versa. A antipatia entre samaritanos e judeus remontava aos tempos do Antigo Testamento. Os judeus consideravam os samaritanos como um povo mestiço. Eles tinham erguido seu próprio templo no Monte Gerizim e seguiam como escritura somente o Pentateuco. Nas sinagogas judaicas, os samaritanos eram amaldiçoados, inclusive os judeus. Eles pediam a Deus que excluísse os samaritanos da vida futura.
Na parábola do bom samaritano, Jesus utilizou uma cena muito real em sua época, uma viagem de Jerusalém a Jericó. A distância entre Jerusalém e Jericó é de aproximadamente 27 quilômetros. Porém, esse percurso apresenta um declive acentuado, cerca de 1.200 metros. Isso significa que a estrada que liga Jerusalém a Jericó passa por terrenos acidentados e montanhosos. No tempo de Jesus, era considerado perigoso viajar por esse caminho. Havia muitos rochedos e buracos e os criminosos se aproveitavam das dificuldades geográficas do local para fugirem e se esconderem. Quando um bando de ladrões atacava uma pessoa, dificilmente ela conseguia escapar. Foi isso o que aconteceu com um homem dessa parábola. Quando a figura sacerdote desponta na parábola, inicialmente parece ser uma indicação de esperança. Naturalmente, esperava-se que um homem considerado santo ajudasse o coitado que estava ferido pelo caminho. Mas ele passou direto. Preferiu seguir pelo lado oposto da estrada. Para ele, quanto mais longe, melhor. Não havia nenhuma justificativa para o comportamento daquele homem. É verdade que a lei lhe proibia de tocar num cadáver, mas se isso acontecesse, ele se tornaria cerimonialmente impuro. Mas o homem não estava morto. Além disso, o sacerdote não estava indo para o templo, mas para a sua casa. Quando o levita aparece na parábola, ele também não prova ser melhor do que o sacerdote. Ambos tinham falhado em cumprir um dos requisitos da lei de Deus, que se encontra em Miqueias, capítulo 6 e versículo 8. Eles não demonstraram amor e misericórdia para com os necessitados. Deus havia ordenado que os israelitas fossem misericordiosos, até mesmo com os estrangeiros e iníquos, os seus inimigos. Por fim, Jesus introduz aqui a figura do samaritano. E naquele contexto da visão judaica, um samaritano naquela cena seria a consumação da desesperança. Não era raro que alguns deles retribuíssem ódio por ódio. Mas foi justamente o samaritano que demonstrou compaixão. Ele viu um ser humano em dificuldade e o ajudou. A parábola do bom samaritano tem sido alvo de diversas interpretações fantasiosas desde os primeiros séculos do cristianismo. Interpretações alegóricas acabam distanciando essa parábola do seu verdadeiro significado. Uma interpretação muito antiga, atribuída a Orígenes, ou pelo menos replicada por ele, diz que o homem que desceu de Jerusalém para Jericó representa Adão. Jerusalém representa o paraíso e Jericó o mundo. Os ladrões representam as forças malignas. O fato de ele ter sido assaltado é uma referência à queda do homem. O sacerdote e o levita representam o sacrifício, a lei e os profetas que não podem salvar o homem. Então, o bom samaritano representa Jesus. Ele põe o vinho e azeite no ferimento do homem assaltado. O azeite representa o conforto e o vinho, uma indicação do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Quando na parábola o bom samaritano levanta o homem caído, essa interpretação diz que é uma figura do novo nascimento. O animal que carrega o homem também é uma referência evangélica ao corpo de Cristo. A hospedaria representa a igreja e o hospedeiro representa o pastor. Alguns intérpretes ainda dizem que essa antiga interpretação sugere que as duas moedas deixadas pelo bom samaritano representam os dois sacramentos, a ceia e o batismo.
Da mesma forma, a promessa do bom samaritano, dizendo que voltaria, representa a promessa da segunda volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Vários dos líderes do cristianismo dos primeiros séculos defenderam interpretações semelhantes. Até mesmo o conhecido Agostinho, também um grande pensador e estudioso das Escrituras, também adotou uma interpretação parecida. Sem dúvida, esse tipo de interpretação descreve corretamente a história da redenção. Mas o problema é que essas interpretações alegóricas ignoram um contexto e desprezam o verdadeiro propósito de Jesus Cristo ao contar a parábola do bom samaritano. O significado da parábola do bom samaritano fica bem claro diante da pergunta que procede na narrativa de Jesus Cristo: quem é meu próximo? Na parábola do bom samaritano, Jesus responde que o próximo é todo aquele que necessita de amparo, independente de quem seja. Esse próximo, na maioria das vezes, não faz parte do nosso círculo familiar ou do nosso grupo de amigos. Frequentemente, o próximo é um estranho, alguém que não é atraente aos nossos interesses. Talvez pode ser até esse próximo que seja um inimigo, como no caso do samaritano e o judeu. Mas também é fácil perceber que na parábola de Jesus posiciona essa pergunta de uma forma correta. O ponto principal não é se perguntar quem é o meu próximo. A pergunta correta deve ser: eu estou sendo um bom próximo para os necessitados ao meu redor? Jesus termina a parábola do bom samaritano perguntando ao doutor da lei quem provou ser o próximo do homem ferido. O estudioso teve de dizer que foi o homem que teve piedade dele, isto é, o bom samaritano. Então Jesus concluiu: vá e continue fazendo o mesmo. Aqui devemos nos lembrar de que a primeira pergunta do estudioso foi acerca de como ele poderia obter a vida eterna. Então, com a parábola do bom samaritano, Jesus indica que guardar a lei do Senhor, cujo princípio básico é o amor de Deus, seguido pelo amor ao próximo, é um comportamento que caracteriza aqueles que são herdeiros da vida eterna. Jesus não ensina que as boas obras e o cumprimento da lei levam à salvação. O que ele ensina é que aqueles que são salvos andam nas boas obras e, como regra de gratidão, guardam os mandamentos do Senhor. Em Efésios capítulo 2 e versículo 10. Nesse sentido, o significado da palavra do bom samaritano pode ser resumido no conselho de Tiago, em capítulo 1 e versículo 22, que diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Além da explicação da parábola do bom samaritano, você pode estar fazendo e praticando os ensinamentos de Jesus, para que assim você também possa herdar a vida eterna. Um grande abraço. A paz do Senhor Jesus.